Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo para vocês a resolução da nossa prática de competência 4, né, que falava sobre a equação da continuidade, né, para regimes permanentes, né, ou estacionários com fluido incompressível. Tá? Então vamos lá para a primeira questão. Na representação da figura 15 a seguir, temos dois tanques cúbicos, né, preenchidos com água. Muito bem, então o que nós temos aqui? Um primeiro cubo, né, um tanque cúbico de aresta 2 metros, ou seja, o volume desse primeiro tanque, tá, vou chamar aqui de volume 1, vai ser dado por 2 elevado ao cubo, tá, ou seja, nós temos um volume de 8 metros cúbicos. Tá? Já para o nosso segundo tanque, nós temos então aqui um volume 2. A aresta desse segundo tanque cúbico é de 4 metros, então nós vamos ter aqui 4 elevado ao cubo, que vão gerar para nós então 64 metros cúbicos de volume. Né? Então esses dois tanques, eles estão abastecendo a essa tubulação. Né? Então nós temos aqui a seção 1, onde que ocorre a descarga ou descarregamento desse primeiro tanque, a seção 2, onde ocorre o descarregamento do segundo tanque, e temos aqui a seção 3, onde que passa todo esse fluido que é descarregado por eles. Certo? Então vamos ver o que ele pede. Considerando que os dois tanques sejam esvaziados ao longo do tempo pela tubulação indicada na representação, em 400 segundos, determine a velocidade no escoamento na seção 3, de área de seção transversal igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, supondo a água como um fluido incompressível e regime permanente. Tá? Se o fluido é incompressível e o regime é permanente, pessoal, nós temos então que a vazão de entrada vai ter que ser igual à vazão de saída na tubulação. Tá? E quem gera a nossa vazão de entrada? É a vazão na seção 1 mais a vazão na seção 2. Tá? Então, as duas vazões de entrada vão ter que ser igual à vazão na seção 3. Certo? Neste caso, a vazão na seção de entrada 1, né, vai ser o volume 1 dividido pelo tempo que leva para fazer o descarregamento ou esvaziamento desse primeiro reservatório, mais o volume do segundo reservatório dividido pelo tempo que é realizado o esvaziamento do segundo. Tá? Isso vai ter que ser gerado, então, a nossa vazão volumétrica do terceiro. Como a gente quer a velocidade, então a gente vai usar velocidade vezes a área. Tá? Então, o que nós temos? Tá? Nós temos que o volume do primeiro é 8 metros cúbicos e ele leva 400 segundos. Tá? Mais o volume do segundo tanque, que é de 64 metros cúbicos, e ele também leva 400 segundos. Tá? Que vai ter que ser igual a velocidade vezes a área, que é de 5 vezes 10 a menos 3. Tá? Temos aqui então a nossa relação. Bom, 8 sobre 400 mais 64 sobre 400 vão ser 72 sobre 400, tá? Que vai ser igual a velocidade vezes 5 vezes 10 a menos 3. Certo? Chegamos nessa relação. 72 por 400, vou pegar aqui a calculadora, tá? Então 72 por 400, nós vamos ter 0,18, certo? Então 0,18 vai ter que ser igual a 5 vezes 10 a menos 3, tá? Vezes a velocidade. Tá? Isolando a velocidade, nós teremos que a velocidade vai ser 0,18, que é a vazão, né, que nós temos então no nosso conduto, né, no nosso tubo, que é de 0,18 metros cúbicos por segundo, dividido então por 5 vezes 10 a menos 3. Tá? O que vai gerar para nós então a velocidade de, vamos pegar aqui 0,18, dividido por 5
vezes 10 elevado a menos 3, fechei o parênteses, a 36. Tá? Então, 36 metros por segundo é a velocidade que ocorre o escoamento, tá? Na seção 3. Então, eu tenho aqui como alternativa 36 metros por segundo. Tá? Vamos para o próximo. No tubo convergente da figura 16, um fluido escoa em regime estacionário, permanente. Né? Determine a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade de escoamento na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível, de densidade absoluta igual a 1.200 kg por metro cúbico, né? A área da seção 1 é igual a 40 centímetros quadrados e na seção 2 é igual a 20 centímetros quadrados. A velocidade na seção 1 é igual a 2 metros por segundo e a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, pessoal, aqui nós temos as alternativas. Né? O que nós precisamos fazer, então, nesse caso? Né? Lembrando, se o fluido ele é, né, incompressível e nós temos regime estacionário, quer dizer que as vazões são iguais. Né? Nós temos, então, que a vazão na seção 1 ela vai ser igual à vazão na seção 2, certo? Então, vale ali o princípio de que velocidade na seção 1 vezes a área da seção 1 vai ser igual à velocidade 2 vezes a área na seção 2, certo? A gente já pode perceber que há uma redução no conduto. Havendo a redução do conduto, né, de 40 para 20, nós já sabemos que a velocidade 2 vai ser maior que a velocidade 1, perfeito? A gente também pode comparar e dizer, bom, a velocidade, a área 2, né, ela é metade da área 1. Tá? Então, a razão entre elas, né, é que a área 2 é metade da área 1. Ou seja, a velocidade na seção 2 é o dobro. Tá? Então, se ela é de 2 metros por segundo na seção 1, na seção 2 ela vai ser de 4. Mas vamos fazer aqui o cálculo para demonstrar. Né? Então, a velocidade 2 ela vai ser igual à velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. Tá? Então, nós temos que a velocidade 2 ela vai ser de 2 vezes a área 1, que é de 40, dividido pela área 2, que é de 20. Note que eu não fiz a conversão de unidades, tá, pessoal? Por quê? Porque como que aqui é centímetro quadrado e aqui é centímetro quadrado, as unidades vão ser canceladas, sobrando apenas a unidade de velocidade. Tá? Então, simplificando aqui, nós teremos o 0 com 0, esse 2 com o 4 vão dar 2, nós chegamos em 2 vezes 2, que são 4. Né? Então, 4 metros por segundo, como havíamos dito inicialmente. Tá? Então, a nossa velocidade na seção 2 é de 4 metros por segundo. Tá? Preciso também achar, então, a vazão em volume, em massa e em peso. Como a gente vai fazer isso? Gente, vazão ela é velocidade vezes a área. Posso estar utilizando tanto a área da seção 1 quanto da seção 2, desde que eu use as velocidades adequadas. Tá? Então, se eu tomar, né, que a vazão na seção 1 ela vai ser dada pela velocidade 1 vezes a área 1. Tá? A velocidade 1 ela é de 2, a área, né, ela é de 40 centímetros quadrados. Só que aqui eu vou precisar converter. Né? Então, 40 centímetros quadrados. Tá? Como que eu transformo centímetros quadrados para metro quadrados? Eu divido por 10.000. Tá? Porque 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Tá? Então, fazendo uma simplificaçãozinha aqui, nós vamos chegar que a vazão volumétrica na seção 1, que é igual à vazão de toda a tubulação, já que o regime é permanente, né, vai ser de 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Achei a vazão, então, em volume. Ele pede também a vazão em massa e em peso.
Tá? Como que eu chego na vazão em massa ou vazão mássica? Eu pego a vazão volumétrica e multiplico pela massa específica do fluido que eu estou trabalhando. Tá? Então a gente vai ter aqui 8 vezes 10 a menos 3 vezes a nossa densidade absoluta, que é 1.200, tá? E multiplicando por 1.200, nós vamos ter, então, fazer aqui 8, liga a calculadora, 8 vezes exp menos 3, igual, vezes 1.200, 9,6. Né? Então, 9,6 quilogramas por segundo. Tá? E a vazão em peso, ela é dada de que forma? Pela vazão em massa vezes a gravidade. Tá? Então, nesse caso, 9,6 vezes a gravidade, que é 10, teremos 96 newtons por segundo. Tá? Então, segundo o que ele pede, determine a vazão volumétrica em massa e em peso e a velocidade, então é nesta ordem, tá? Nós temos vazão de 8 vezes 10 a menos 3, então já podemos descartar a quarta e a quinta alternativa. Vazão em massa de 9,6, então as três primeiras alternativas estão ok. A vazão em peso, 96 Newton por segundo, as três também estão. O que vai gerar de diferença, então, é a velocidade na seção 2. A velocidade na seção 2 é de 4 metros por segundo, tá? Então, a primeira fala que é 16, a outra fala que é 8, essa fala que é 4, tá? Então, nós temos que a alternativa correta neste caso é esta terceira. Lembrando que no de vocês a ordem, né, pode estar trocada, tá? Mas no meu caso seria essa terceira, tá? E vamos para a última, né? Uma tubulação de distribuição 1 alimenta duas tubulações secundárias, a 2 e a 3, de vazões respectivamente iguais a 10 litros por segundo e 25 litros por segundo. Considere que o regime é permanente, o fluido é água, pode ser considerado então como incompressível, e que a velocidade de escoamento na tubulação de distribuição 1 é de 20 metros por segundo. E ele quer que a gente determine o diâmetro da tubulação de distribuição. Tá? Bom, o que nós vamos ter aqui então, pessoal? A vazão na seção 1, a seção volumétrica, vai ser igual às saídas, né? Que nós temos então a 2, né? A vazão em 2, mais a vazão na terceira. Tá? A vazão volumétrica na seção 1 vai ser dada por velocidade vezes a área, né? Então, velocidade 1 vezes a área 1, que vai ser dado quais são as vazões, né, nas respectivas saídas de 10 litros por segundo e 25 litros por segundo. Porém, eu vou precisar converter, tá, gente? Porque eu vou trabalhar com área e a área não é dada em litros, né? A área é dada em metros quadrados. Então, eu preciso disso em metro cúbico. Tá? Então, 10 litros por segundo e 25 litros por segundo. Tá? O que nós sabemos, né? Que em 1 metro cúbico, você tem 1.000 litros. Então, se você quer converter este valor, basta a gente fazer a divisão por 1.000. Tá? Então, nós vamos ter aqui 10, né, litros por segundo, eu vou colocar a unidade, tá? No caso, vezes 1 metro cúbico dividido por 1.000 litros. Então, estou colocando aqui a conversão, tá? Mais 25 litros por segundo. Você pode fazer a conversão antes também, tá, gente? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Litro vai simplificar com litro, tá? A gente vai ter então essa relação. A velocidade na seção, né, 1 é de 20 metros por segundo. Então nós teremos aqui 20 vezes a área 1 vai ser igual a 10 dividido por 1.000 vai dar 0,01 mais 25 dividido por
1000, né? Que vai dar para nós 0,025. Tá? Então, a nossa área 1, ela vai ser igual a 0,035 dividido por 20. Tá? Então, a gente chega nessa expressão aqui. Então, a nossa área 1, ela vai ser dada a 0,035, opa, faltou um 0,35 dividido por 20, nós vamos ter aqui uma área de 0,0175 metros quadrados. Tá? Chegamos então aqui na nossa área. Porém, o que a gente pretende é o diâmetro. Como que a gente vai fazer isso? Já poderia até ter colocado, né? Mas área, né, é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, que vai ter que ser igual à nossa área de 0,00175. Tá? Isolando o diâmetro, nós teremos que diâmetro ao quadrado vai ser 4 vezes o 0,00175 dividido por π. Tá? E a gente vai ter que tirar a raiz quadrada. Tá? Até vou colocar aqui em vermelho. Então, o diâmetro ele vai ser a raiz quadrada deste valor. Tá? Vai ser a raiz quadrada desse valor, que é o 4 vezes 0,007175 dividido por π. Tá? Então, vamos ver quanto nós teremos aqui para esse valor. Né? Então, nós já temos aqui o valor que nós estamos utilizando, né, para a área, vezes 4, igual, dividido por π, e a gente vai extrair a raiz quadrada desse valor, chegando em 0,47, né? 0,047. Tá? Então, vou por aqui do ladinho. Diâmetro de 0,047 aproximadamente metros. Tá? 0,047 metros aproximadamente. As alternativas apresentam a resposta em centímetros. Tá? E 0,047 metros ele é igual a 4,7 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui que a nossa resposta seria a resposta 2, né? A segunda alternativa, no caso do meu, 4,7 centímetros. Certo? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos, né? Lembrando que logo mais aí teremos a avaliação e é bom começar a fazer o processo de revisão desses conteúdos, né, que serão cobrados nessa avaliação. Tá bom? Grande abraço, fui!